Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a palavra a nós proclamada mostra o Senhor ensinando. O Evangelho nos dá conta de que seu ensinamento causava admiração. E por que causava admiração? Porque Jesus não é um simples mestre, um mero rabi. Vós escutastes, na primeira leitura, o que Moisés prometera, ou melhor, o que Deus mesmo prometera pela boca de Moisés. O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Eis, Moisés, o grande líder e libertador de Israel, aquele através do qual Deus falava ao seu povo e lhe dera a lei, anuncia que Deus suscitará um profeta como ele. E os judeus esperavam esse profeta. Chegaram mesmo a perguntar a João Batista: és o profeta? Isto é, és o prometido profeta por Moisés? Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, esse profeta, esse que é o novo Moisés, esse que é a própria palavra de Deus, chegou. É Jesus, nosso Senhor. Como Moisés, ele foi perseguido ainda pequeno por um rei que queria matar as criancinhas. Como Moisés, ele teve que fugir do tirano cruel. Como Moisés, ele sobe o monte. Não o Sinai, mas o das bem-aventuranças. Ele deu a lei da vida ao seu povo. Como Moisés, num lugar deserto, deu ao povo de comer não mais o maná que perece, mas aquele pão que dura para a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Moisés, e mais que Moisés, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é a plenitude da lei de Moisés. Jesus não é somente um profeta, mas é o próprio Deus, Senhor dos profetas, Senhor de Moisés. Moisés deu testemunho dele no Tabor e cairia de joelhos a seus pés se o encontrasse. Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, é a própria palavra do Pai feito carne, feito gente, habitando entre nós. Mas essa palavra não é somente voz, sopro saído da boca. Essa palavra que é Jesus é tão potente. Lembrai-vos de que tudo foi criado através dela. Ela é tão potente que não somente fala, mas também faz a salvação acontecer. Por isso os milagres de Jesus, suas obras portentosas, para mostrar que Ele é a palavra eficaz e poderosa do nosso Deus. Ao curar um homem atormentado na sinagoga de Cafarnaum, Jesus, nosso Senhor, mostra toda a sua autoridade, seu poder e também o sentido de sua vinda entre nós. Ele veio trazer-nos o reino de Deus, do Pai, expulsando o reino de Satanás. Isso quer dizer, tudo aquilo que demoniza a nossa vida, tudo aquilo que nos escraviza, é exorcizado por Jesus. E por isso nós devemos dizer sempre: obrigado, Senhor Jesus, pela tua piedosa vinda. Obrigado pela tua obra de libertação. Muito obrigado, porque em ti tudo é palavra potente. Tua voz, tuas ações salvadoras, teu modo de viver, teus exemplos, tua atitude. Tu não somente tens palavra de vida eterna, tu mesmo és a palavra de vida. Que seria de nós, que seria de nossa vida sem essa palavra que és tu? Que caminho seguiríamos sem ti, que nos mostras a direção? Tu és a palavra que faz tudo ter sentido, mesmo nas trevas, mesmo na dor,
mesmo quando tudo parece absurdo e vazio. Contigo, palavra bendita do Pai, a noite faz-se dia. Contigo pranto encontra paz. Contigo podemos descobrir a verdadeira beleza da vida e do mundo. Tu és a palavra, tu és a verdade, tu és a palavra que não engana nunca. Tu és o bendito e amoroso sim do Pai para a humanidade. Obrigado, Jesus. Dá-nos a capacidade de escutar-te sempre, de seguir-te sempre e de em ti repousar nosso coração cansado e sedento. Meus irmãos e minhas irmãs, se Jesus é essa palavra potente, palavra de vida, então viver sem a sua palavra é encontrar verdadeiramente a vida e a liberdade. Viver esta palavra é encontrar a vida e a liberdade. Na leitura dos Deuteronômios que nós escutamos, Deus dizia, falando do profeta que havia de vir: porém em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se Jesus é a palavra de Deus, então é nele que encontramos a luz para nossos passos e o rumo da nossa existência. No mundo como o nosso mundo, que prega uma autonomia louca do homem em relação a Deus, uma autonomia fechada para Deus e até mesmo contra Deus, nós que cremos em Jesus devemos cuidar de nos converter sempre a Ele, escutando Sua palavra. Ele nos fala, meus irmãos e minhas irmãs, fala-nos nas Escrituras, quando as escutamos com um coração crente. Fala-nos na voz da sua igreja, quando esta palavra da igreja nos ensina perene a fé apostólica, sem concessões ao mundo. Fala-nos no íntimo do nosso coração, quando somos abertos e atentos para escutar. Fala-nos na vida e no acontecimento, em todos os acontecimentos, quando aprendemos a discerni-los. Certamente, ouvi-lo não é fácil, pois muitas vezes sua palavra é convite a sairmos de nós mesmos, de nossos pensamentos egoístas, de nossas visões estreitas, de nossa sensibilidade quebrada e ferida pelo pecado. Sairmos de nós para irmos em direção ao Senhor, iluminados pela sua santa palavra. Eis o que Cristo nos propõe hoje na liturgia. É tão grande a bênção de encontrar o Cristo, de viver nele, para ele, que São Paulo chega mesmo a aconselhar o celibato, para estarmos mais disponíveis para o Senhor. Vós escutastes a segunda leitura na missa de hoje. O apóstolo recomenda o ficar solteiro, não por egoísmo ou ódio ao matrimônio, mas para ter mais condições de ser solícitos para as coisas do Senhor e melhor permanecer junto ao Senhor. É este o sentido do celibato dos religiosos e dos padres diocesanos. Recordar ao mundo que Cristo é o Senhor absoluto da nossa vida e que por Ele vale a pena deixar tudo, para com Ele estar, para com Maria, a irmã de Marta, está aos seus pés, escutando, e a Ele dando o melhor de nós. O celibato que o mundo, descrente e sedento de prazer sensual, é um escândalo. Para os cristãos é um sinal do primado de Cristo e do seu reino. O celibato é um tesouro para a igreja e nem mesmo a infidelidade de alguns deveria nos fazer perder de vista esse valor. Rezemos para que aqueles que prometeram livremente viver celibatariamente cumpram seus compromissos com amor ao Senhor e à Igreja. Rezemos também para que os cristãos saibam ver no celibato não uma armadilha ou uma frustração,
mas um belíssimo sinal profético, um verdadeiro grito de que Deus deve ser amado por tudo e em tudo, acima de todas as coisas. Se os casados mostram a nós, celibatários, a beleza do amor conjugal e do ministério ou do mistério de amor esponsal entre Cristo e a Igreja, nós, solteiros pelo reino dos céus, mostramos aos casados e ao mundo que tudo passa e tudo é relativo diante da beleza, da grandeza e do absoluto daquele que Deus nos enviou, o seu Filho bendito, sua palavra eterna, verdadeira, que ilumina, que liberta e que dá vida. A Ele a glória para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.